Depois de vários dias de luta, finalmente chegaram os dias de glória. Quem assistiu os últimos vlogs vai entender o que eu tô querendo dizer com isso. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a rotina mais perfeita que existe, pelo menos pra mim. Talvez não seja a mais produtiva, depende muito do ponto de vista. E muito menos eu acordei às 5 da manhã com esse frio que tá fazendo aqui. Mas essa é com certeza a rotina que vai te trazer mais qualidade de vida e que vai descarregar toda a energia negativa do teu corpo. No final desse vídeo eu tenho certeza que você vai estar se sentindo mais leve e cheio de esperança e com aquele gostinho de aventura. Sabe por quê? Porque eu fico assim toda vez que eu faço essa rotina. Vem comigo nesse vlog que eu vou tentar te mostrar com imagens, vídeos e palavras um pouquinho da sensação que é um dia de surf. E olha que eu não vou chegar nem perto do que ele representa na minha vida, mas eu vou tentar, eu vou dar o meu máximo. O dia perfeito de surf começa com um café da manhã bem reforçado para te dar aquela energia para aguentar várias horas dentro da água. Essa receita é clássica, é a mesma panqueca que eu já faço há muito tempo aqui no canal. Mas agora eu descobri que dá pra fazer ela com essa máquina de fazer waffles da minha mãe. E eu tô viciada, gente, é muito prático e fica uma delícia. Às vezes, quando eu tô muito na correria, eu saio pro surf sem tomar o café da manhã ou sem fazer essa panqueca aí que eu fiz hoje. E eu sinto uma diferença muito grande no meu rendimento dentro da água. Eu não consigo render da mesma maneira do que os dias que eu me alimento de maneira correta. Bom dia, pessoal! Depois de algumas semanas aí de muito vento, chuva, ciclone, sem surf, peguei gripe. Enfim, finalmente hoje a gente vai fazer um vlogzão de surf. E eu tô muito empolgada. A gente acordou bem cedinho pra ir pro surf. E aí eu saí de casa, tava assim uma neblina muito forte. Aí eu decidi voltar pra cama, porque tava muito frio. E esperar mais um pouquinho pra ver se a neblina dava uma diminuída. E também porque tava muito friozinho nesse dia, gente. Deu uma preguiça. Ah, e se eu ver vocês e eu não cumprimentar, não é porque eu sou antipática, é porque eu tenho miopia e astigmatismo. E nem sempre eu uso lente, mas como esse é o dia perfeito, eu tô utilizando. E claro que não podia faltar o meu biquíni favorito, gente. É o biquíni mais confortável da vida pra surfar. E vocês têm desconto lá no site da Caeté. Depois disso, tem que passar bastante protetor solar, mesmo nos dias em que não tem sol lá no céu. Mas eu tô confiante de que ele vai sair, tá? Chegou o momento mais tenso na vida do surfista. Colocar a roupa de borracha. E eu acabei de descobrir, quem assistiu os últimos vlogs deve lembrar daquele vlog que contei pra vocês, que eu tava com 2 roupas furadas. Aí eu peguei essa roupa aqui do Luiz e descobri que ela também tá furada. Então, bora lá colocar essa roupa agora, a parte mais desafiadora do surf no inverno. Não sei, fala aí nos comentários o que é mais desafiador pra você no surf de inverno. Entrar na água gelada ou colocar a roupa de borracha? No mundo perfeito, a roupa de borracha ela tá sequinha e é mais fácil de colocar. Quando a gente surfa com ela num dia e vai surfar de novo no outro e às vezes ela não consegue secar por completo, é bem mais difícil de pôr. E também é bem mais gelado, né? Porque a roupa ela ainda tá úmida. E aí fica todo esse processo de puxa daqui, puxa dali, vai, até você conseguir colocar a roupa e ela ficar certinha no seu corpo para você ir surfar. E sim, gente, quando a gente tá dentro do mar, entra água, mesmo a roupa sendo vedada. E essa daí, no caso, ela tem até esses furinhos ali no peito que já são projetados para sair a água que entra dentro da roupa. Já passou um bom tempo desde que a gente tomou café e o tempo continua bem fechado. Mas a parte boa é que já deu uma esquentada agora que eu coloquei a roupa. Tá um dia bem frio hoje e reza a lenda que a água tá super gelada. Never really know what's going
borracha. A gente também tá precisando de um patrocínio de parafina aí, porque olha só o tamanho. Achei que tu ia me filmar Cosmos dentro d'água. Não, vai ficar quentinho na areia. E como vocês podem ver nessa imagem, olha só como a maré estava seca. Quem já acompanha aqui os vídeos do canal já viu essa imagem totalmente diferente. E pra gente chegar até a praia, precisa passar por essa ponte, né? Porque tem a lagoa e esse é o único caminho que a gente consegue ir sem precisar se molhar. Então, pessoal, acabei de chegar aqui na praia. Aquela neblina continua, mas tá dando pra enxergar o mar. A maré tá torradaça. 0 pessoas na água. O quê? Tem altas ondas. Até uma dor no coração. Tá vendo, galera? O pessoal que não botava fé no mar hoje, não veio surfar. Eu não vou falar que tem altas ondas, que senão vocês vão esperar que eu vou sair dando floater cutback rasgada. Mas só pra explicar a minha situação pra vocês, estou num processo de teste de pranchas, porque eu quero comprar uma pranchinha nova, né? E aí, eu tô surfando com várias pranchinhas diferentes, tá? Por isso que talvez o surf não saia daquele jeito, né? Porque são pranchas que eu nunca surfei na vida e não tô adaptada. Mas vamos ver aí como que eu me saio, ver se eu consigo escolher aí um modelinho pra fazer a minha próxima nave. Acho que pra esse dia realmente ficar perfeito, só faltava sair um solzinho, né? O que vocês acham? Eu tô confiante que daqui a pouco ele vai sair. Então, bora pro surf. Já entrou água já na canela. Dale lá, hein? Para muitos, essa imagem pode parecer um tanto quanto assustadora, mas para mim é onde o meu corpo cansa e a minha mente descansa. Para começar, acho que a sondinha aí foi super boa, pequenininha, tranquilinha, né? Valeu super a pena para dar aquele start. E essa aí, logo depois, foi para literalmente acordar. Se eu ainda não tinha despertado, depois dessa onda e dessa aí... não tinha mais como eu continuar dormindo. Durante muito tempo eu achei que eu não ia conseguir desenvolver no surf. Ele é sem dúvidas o esporte mais difícil que eu já tentei em toda a minha vida. Cada onda é um novo desafio. Às vezes a gente acha que tá fazendo tudo certo, quando vai lá, olha no vídeo, fez tudo errado, e aí tem um montão de coisas que você precisa corrigir para conseguir acertar o movimento da maneira correta. Mas, gente, é uma sensação extremamente viciante e deliciosa. Eu nunca vou esquecer a primeira onda que eu dropei e a primeira parede que eu peguei. É clássico, né? É a gente entrar no mar, vem altas ondas, e aí quando a gente chega no outside, fica lá. Mais uma direita. Então, galera, eu não tenho mais muito tempo de surf, porque minha mão tá congelando. E a única coisa que faltava para tornar essa rotina mais perfeita ainda era o sol, que decidiu aparecer no finzinho da session, mas deu para aproveitar um pouquinho. Se surfar ondas já é difícil, imagina surfar e ainda filmar. Conta pra mim qual das duas tomadas é a sua favorita, dentro da água ou fora? A minha cara de frio no final. Ai, cada vez mais eu me apaixono por cada detalhe que esse esporte me proporciona. Acabei de levar um pau numa onda. Tá muito frio. Agora minha mão já tá normal, mas essa parte aqui tava toda roxa. Só que, tipo, ao mesmo tempo que tá frio, tu não quer sair, sabe?
Não parece, mas a onda tá forte. Tem uma pressãozinha assim. Tá muito massa. Uma das coisas mais legais que o surf me ensinou é que a gente não tá no controle de nada. Quem controla é o mar, a natureza, então a gente vai surfar quando as ondas estiverem boas. E quando vai ser isso? A gente não sabe. A gente pode até olhar a previsão e tudo mais, mas na realidade, cada onda é diferente. Por mais que a gente pegue uma sequência de ondas no mesmo dia, cada uma delas é única. E para quem acha que surfar é só pegar onda, apresento a vocês a rotina pós-surf, que é imprescindível na vida de qualquer surfista. Chegar em casa, passar uma água doce na plantinha, principalmente nos copinhos. E claro, né, gente, se colocou, tem que tirar. Bora tirar essa roupa de borracha e a gente também tem que ter muito cuidado nesse momento, que é para não rasgar a roupa e não danificar ela. Depois que a gente tira a roupa de borracha, também temos que passar uma água doce nela e lavar. Depois disso eu boto a roupa estendidinha para secar. O ideal é não colocar ela no sol, tá? Eu coloquei ali porque eu não tava achando um lugar com sombra. E agora eu começo minha rotina de cuidados com o cabelo, que não é fácil manter um cabelo bonito surfando todo dia. Já faz mais de anos que eu só utilizo produtos que não têm parabenos e químicos. E eu gosto muito dos shampoos e condicionadores sólidos, eles fazem muita diferença. Banho tomado e não sei vocês, mas eu, depois que eu pego altas ondas, eu fico faminta. E tá na hora de comer um ranguinho. E uma das melhores coisas que tem é você poder ficar lá surfando até o final, até a última gota de onda, sem se preocupar com o rango depois. E eu vou mostrar pra vocês onde que a gente vai almoçar hoje. Passando pela Ponte Pêncil, você vai costeando a lagoa, vai dar uns 2, 3 minutinhos de caminhada super perto até chegar à Rua das Ostras, número 156, onde fica o meu restaurante favorito aqui na Barra do Itapocu, o Camarão no Balde. Você pode vir também pela rua e estacionar o seu carro aqui na frente. A vista é incrível e o local é super aconchegante. E a comida é super caseirinha, estilo de mãe. Aí, ó, galerinha. Pratinho do Luiz, almôndegas, macarrão, saladinha, arroz, feijãozinho e aqui o meu com peixinho. Tudo isso vocês encontram aqui no Camarão no Balde. Nós escolhemos a opção do dia de PF, que era almôndegas e peixe frito. Mas eles têm um cardápio com várias opções, inclusive o carro-chefe da casa, que são as porções de frango e camarão, chapeados e muito mais. Pensa na fome que eu tô e essa comida tá muito bom. Eu vou deixar as informações aqui na descrição do vídeo para quem quiser mais informações sobre esse restaurante. E quando a gente terminou de comer a sobremesa, já era 1h15, a gente teve que voltar correndo para casa, porque temos várias tarefas para fazer à tarde. Mas eu tava super feliz e recarregada com esse dia perfeito. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês como que o surf me ajudou a dar um glow up completo na minha vida e como essa escolha mudou a minha vida inteira.